Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme e hoje vou falar um pouquinho sobre Clarice Lispector. Vamos continuar espiando mais um pouquinho. Clarice já tinha seus 2 filhos, Pedro e Paulo, e levava uma vida diplomática na Europa e nos Estados Unidos. Mas nunca parou de escrever, e o fazia como uma anti-escritora que se considerava. As escritoras e os escritores costumavam levar uma vida de reclusão e silêncio. Ela, ao contrário, queria estar ali, trabalhando com seus filhos. Então, era muito comum vê-la com a máquina de escrever no colo. Enquanto as crianças brincavam ao seu redor, o telefone tocava ou precisava ajudar o Pedro, seu filho mais velho, a terminar o dever de casa. Escrevia tanto e de forma tão variada. Nunca perdeu esse costume de escrever aos pedacinhos. De início, a criticaram, porque sua literatura não se encaixava no realismo, que era a moda da época. Mas Clarice era considerada uma estranheza na literatura brasileira, porque sua escrita era mais universal, fora de regras e estrutura ou gêneros literários. Clarice não gostava de dar entrevistas. É verdade. Muitas vezes, os repórteres se queixavam de suas breves palavras ou longos silêncios. Ela afirma: "Não gosto de dar entrevistas. As perguntas me afligem. Me custa responder. Ainda por cima, sei que o entrevistador vai distorcer fortemente minhas palavras." Em meados de 1968, havia uma ditadura militar no Brasil. E ela participou, junto com outros e outras artistas, de uma manifestação popular contra a repressão. Então Clarice se importava com a realidade social? Claro que se importava. Trabalhou desde muito jovem em jornalismo, desde muito antes de se casar, e estudou direito, leis, vindo de família muito pobre e sendo mulher. Isso eu não te contei. Mas fez toda a faculdade com ótimas notas e seu desejo era reformar o sistema penal. Quando lhe perguntavam se era comprometida com sua escrita, ela respondia: "Na verdade, me sinto comprometida. Tudo que escrevo está ligado, pelo menos dentro de mim, à realidade que vivemos." E foi em seu último livro publicado, A Hora da Estrela, que Clarice voltou às origens e recuperou muito de sua infância. Ali, o narrador conta a história de Macabeia, uma moça pobre do Nordeste do Brasil. Diz: "O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida, porque existe o direito ao grito. Então grito." Tinha uma doença que progrediu rapidamente. Meio que sabia que ia morrer, mas mesmo assim fazia planos e falava de viagens. Neste último livro que acabamos de comentar, falamos de Macabeia, a protagonista. Ela também morre, mas antes diz uma frase que não termina: "Quanto ao futuro." Uma frase dessas que Clarice escrevia desde pequena, com essas histórias que nunca terminavam, nem se os protagonistas morressem. Nesse romance, também diz: "Pois na hora da morte, a pessoa se torna a brilhante estrela de cinema. É um instante de glória de cada um." E não podemos deixar de imaginar essa Clarice, artista de cinema em preto e branco, em sua Hora da Estrela, em suas milhares de fotos, com esse olhar de gato, e em suas centenas de histórias que terminam de repente, que quebram regras ou que nunca terminam e tornam a começar.